eu digo que eu assisti quase todas as entrevistas dos aprovados. E foi assim, depois de assistir umas 3 entrevistas que eu falei assim, cara, meu sonho é estar lá. Meu sonho é virar e falar com as pessoas do tipo, cara, a vida às vezes é uma merda mesmo e a gente tem que abraçar, entendeu? Você tem que fazer uma piada, que é o que eu sempre falo assim, quando eu tô mais fodida, que eu falo assim, meu Deus, não sei o que eu faço, eu vou lá e falo uma merda aleatória e rio, sozinha, às vezes sozinha. Às vezes eu viro pro espelho e falo assim, tá tudo fodido, né? E eu rio. E aí, tipo assim... É o que tem. É o que tem, é o que tem. Agora, nesse momento, o que tem é rir, né? Que é aquela frase do tipo, tá no inferno, abraço capeta. Porque é assim mesmo, entendeu? E, tipo, eu fiquei muito, muito mal. E as pessoas, elas às vezes não entendem que a depressão realmente é uma doença. E ela precisa ser tratada. Ela precisa... Você não vai conseguir passar por isso sozinho. Tem gente que consegue. Mas eu não ia conseguir. Entendeu? Eu ia continuar ali remoendo, ia ficar a vida inteira remoendo aquilo e nunca ia passar. Porque era uma coisa dentro de mim. Não adiantava eu correr, que eu ia estar sempre dentro de mim. Aonde eu fosse, ia estar aquela tristeza, aquele rancor de mim. Então, assim, se nesse momento você não consegue estudar, você não consegue levantar, você sente que a sua vida é uma merda. Porque às vezes dá pra sentir, você fala assim, meu Deus, eu sou uma merda, eu não consigo, eu vou lá fazer o simulado e não sinto vontade. Sabe o que tá acontecendo com você? Você não tá se amando. Você tem que se amar, entendeu? Pra você ser um bom médico um dia, você tem que se amar primeiro, você tem que se cuidar primeiro pra poder cuidar dos outros. Então, se cuide, se respeite nesse momento, e no momento que você começar a se amar, você começar a se respeitar, você vai conseguir fazer o que você quer. Você vai conseguir alcançar o seu sonho, sabe? Porque muitas vezes eu senti que eu tava num limbo, que eu não tava chegando em lugar nenhum, que só quando eu passasse eu ia ter uma vida. Só quando eu fosse médica eu vou ter uma vida. Mas não é. A sua vida é hoje. Cada dia que você levanta é a sua vida. Entendeu? Todo dia que eu levanto é a minha vida. Com quem eu converso, o que eu faço, o meu estudo, tudo é a minha vida. A cada momento em que eu respiro, eu tô construindo uma Clara que um dia vai poder cuidar dos outros, que um dia vai poder realizar aquele sonho que ela sonhou lá no 9º ano, sabe? Aquele momento que ela falou, cara, eu vou ser médica, eu vou cuidar dos outros, eu vou entender o corpo humano, eu vou entender o mundo, sabe? E você não tem como olhar pra fora se você não olhar pra dentro primeiro. Então, eu acredito muito forte, assim, que as pessoas primeiro elas têm que se cuidar pra poder fazer o que elas querem, sabe? E se hoje eu consigo ir lá na faculdade, acordar cedo, ir pra faculdade, estudar, fazer o M1, que foi dificílimo aprender a estudar na faculdade, foi porque, naquele momento, eu me amava, eu me respeitava, eu sabia o meu jeito de estudar, eu sabia o jeito que eu precisava agir. Então, tipo, não adiantava eu continuar carregando aquele rancor que eu tive do SISU de 2023, né, que no caso foi 2024, não adiantava eu ficar carregando aquilo, porque aquilo era um peso que não ia me deixar chegar a lugar nenhum. Exatamente. E se hoje eu cheguei em algum lugar, né, porque, tipo assim, ser aprovado é uma parte da minha vida, sabe? Mas eu só cheguei aqui porque eu comecei a me amar, sabe? E quando eu tô, assim, lá na faculdade conversando e a gente falando dos nossos problemas, falando tipo, caraca, eu não entendi porra nenhuma que aquele professor falou, eu fico assim, mas eu sou eu, sabe? Eu sou feliz assim, eu tô feliz de estar aqui. Eu me amo assim, eu me amo não entendendo nada dessa matéria e chegando em casa e estudando aquela matéria, sabe? Mas eu sou assim, eu preciso disso, eu me respeito do jeito que eu sou. Hoje em dia eu respeito que eu não sou a melhor pessoa pra socializar, que eu às vezes... E ao mesmo tempo tá se esforçando pra ser quem você que às vezes eu vou puxar papo com a pessoa e esquecer o nome dela no meio da conversa, não perguntar o nome dela. Mas hoje em dia eu respeito isso, sabe? E isso mudou a forma como eu faço tudo. E ao mudar a forma como eu faço tudo, eu consegui alcançar o que eu sempre quis, sabe?
Eu sou uma pessoa que me distrai com bastante facilidade também quando eu tô em ambiente que tá muito agitado. Sim. Então, quando eu tenho que me concentrar, quando eu tenho que estudar, cara, sou eu e meu mundo. É verdade. E a gente pega gosto disso, porque Pega. você começa a ver que você tá conseguindo aprender, você tá estudando bem ali sozinho, você tá no seu mundo ali. E o estudo começou a ser algo legal ali, porque era um momento que eu largava o celular, deixava longe de mim, e eu tava bem ali, entendeu? E aí você Aham. começa a gostar daquilo. E foi uma coisa que marcou muito, foi numa entrevista que eu vi do Foco, Natália, eu só não lembro sobre o nome dela. Natália Fala que que de passou repente pra eu UF, lembro. uma loira. Já sei quem é. Aham. Ela falou assim, que pra ela, o que, tipo assim, se eu vou fazer medicina, eu tenho que gostar de estudar, porque eu vou estudar minha vida inteira. Sim. Então, se eu não gostar de estudar, eu tenho um problema. Talvez Sim. seja bom você buscar outra coisa, entende? Tipo, você não vai gostar de estudar, às vezes não é pra você, entendeu? É. Tipo, não é algo que vai te fazer feliz. E aí eu comecei a olhar, não, pô, mas eu gosto de estudar? Gosto. Mas eu gosto de fato, por que eu tô reclamando? É uma coisa de tesão mesmo. É, Tu porque tem que desenvolver um tesão por É estudar, muito por bom. se desafiar, por aprender. Aham, e É aí você isso. começa a pegar gosto naquilo. É. Aí eu comecei a olhar e falar, pô, por que eu tô reclamando que eu tô estudando? Eu tô achando isso aqui mó legal, por que eu Isso. tô reclamando por quê? Só por hábito. É, pô, porque você acostuma a falar, ai, nossa, que difícil, ai, tem que fazer Enem, ai, que saco. Cara, para de reclamar e olha pro negócio, porque às vezes é maneiro, entendeu? Tá legal você estudar aquilo ali, aprender uma coisa nova. Então eu comecei a pegar gosto disso. Então era uma aula que eu via, um gap que eu resolvia, sabe? E uma coisa que mudou muito também foi quando eu comecei a olhar pro simulado de uma outra forma. Porque quando você falou assim, o simulado é uma ferramenta de diagnóstico, apenas. Não é pra simular não inflar é seu ferramenta ego. emocional. O simular é ferramenta Aham. analítica. É pra você olhar aquilo ali e encontrar problema. Eu comecei a pegar tanto gosto por aquilo, por você, pô, eu melhorei isso aqui, agora eu quero fazer um simulado pra achar problema. Isso. Eu deixava de fazer simulado porque, quantas eu vou acertar? Não tava nem aí, eu queria achar problema, eu queria errar pra saber se de fato eu sabia ou não aquilo, entendeu? Então, não tinha nada mais, a sensação maravilhosa de quando eu pegava uma questão de física, que pra mim era impossível, eu não sabia nem o que o cara tava falando, ler a questão, fazer em 1 minuto e depois descobrir que era mais difícil do simulado. Entende? Lógico. E aí você começa a pegar gosto por aquilo de verdade. Começa a ficar legal de verdade, entendeu? É muito bom isso. Foi uma mudança muito grande pra mim, entendeu? Aí você teve esse despertar, 2023, você fez a prova. Como é que já foi teu Enem? Você sentiu que deu uma melhorada, mas não rolou. Melhorou bem. Mas aí não rolou Não ainda. rodou. Não rolou. E não rolou, mas você terminou com essa visão mais Completamente aguçada diferente. do que fazer. Completamente diferente. Eu queria fazer o foco o ano inteiro, Aham. mas financeiramente era difícil, entende? Aham. E aí eu falei, não, beleza. Vou esperar a Eu RFE. sei o plano, entendeu? Eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu vou aproveitar, porque diferente dos outros anos, porque quando você segue um cronograma, quando você tá num cursinho muito... Você recomeça. Eu não queria recomeçar, eu continuei, entendeu? Eu deixei de... eu fiz metade do ano ali. 2023 foi perfeito do meio pra frente, entendeu? Eu melhorei muito, cresci muito. Mas eu não... Eu vou recomeçar, vou voltar pro início? Não. Eu vou continuar de onde eu parei. E uma parada maneira também é aquela parada que fala assim, depois que você vê uma coisa, você nunca mais consegue não ver. Não consegue. Acabou. Não, acabou. Depois que você fez aquela virada de chave, que você descobriu que tinha uma metodologia que encaixava pra você e que te levava estrategicamente ao resultado que você almejava, você não conseguia mais. Vamos voltar ao capítulo 1, vamos recomeçar. Que doideira, como é que eu vou voltar pro capítulo 1, cara? Eu nunca entendi também. E sabe qual é o problema? Eu vi isso em muitos amigos também e em mim. Você recomeça e aí o problema é que você perde um pouco do ritmo no meio do ano e aí você não chega no final. Exato. E aí no ano seguinte, o que você faz? Todo ano é a mesma Você volta pro coisa. início e chega até a metade da matéria e não termina. Então as últimas matérias, que eram algumas que caíam muito, eu não chegava. E aí eu não aprendi de fato, entendeu? Exatamente. Então 2023 pra 2024, quando começou 2024, eu já comecei completamente diferente. Eu peguei o Anki, todos os cards que eu tinha feito, revisei tudo de novo e era como se a minha cabeça ainda estivesse no final do ano. Lógico. Com aquele conhecimento que você tem. Desperdiçou aquela energia, aquele conhecimento que tava ali, né? Na semana da prova é um momento que a gente tá com muita coisa fresca na cabeça, né? Então eu meio que voltei no início de 2024 pra onde eu parei, de fato. E aí eu continuei dali. Então, o que eu tava com problema? O que eu errei na prova? Deixa eu resolver agora. Deixa eu começar o ano resolvendo isso aqui. Porque aí, se eu tiver dificuldade em alguma coisa do início, eu volto, entendeu? Mas eu vou continuar daqui. E fui indo até chegar no meio do ano, que eu de fato entrei de novo no foco, na RFE.
e fiz olhei de novo algumas matérias, eu já lembrava das aulas, eu tinha anotações, eu tinha cartões, flashcards, tipo, principalmente... Você já foi ali no Focoflix com uma outra visão, que era, tipo, selecionando realmente ali, peneirando realmente... Agora deixa eu lembrar onde eu parei. Tinha umas aulas diferentes aulas estratégicas, também. né? Exatamente. Aulas diferentes, alguns assuntos que vocês mexeram em coisas ali. Então, pô, deixa eu aproveitar isso aqui, que são coisas novas. Deixa eu complementar o que eu já tenho. Então, o Anki, por exemplo, foi uma coisa que mudou muito pra mim, né? Me ajudou demais. Então, eu olhava pros flashcards e eu sabia, tipo, a aula tal vai falar disso aqui, beleza. Então, isso aqui eu sei, mas deixa eu ver se... tal coisa ali tá no meu flashcard, eu tô repetindo igual um papagaio, mas eu não aprendi de verdade. Agora eu entendi isso aqui. E aí eu ia lá no cartão e complementava, entendeu? E aí eu comecei da onde eu parei, entendeu? Você aproveitou o processo, né? Foi aquela coisa mesmo de olhar pro todo... e encaixando as pecinhas que faltavam. Isso. Não abandonar o todo anterior pra... grande bobagem. Sim. E eu sei que, tipo, agora é o meu tempo. Eu conheço a Vitória do passado e a Vitória do passado não estaria pronta. Porque a gente acha que o cursinho é muito cansativo, que requer muito da gente. Mas a faculdade também requer. Eu posso falar por mim que eu tô me sentindo até mais cansada fisicamente do que eu estava me sentindo no cursinho. Porque o cursinho, querendo ou não, era perto da minha casa, o foco era perto. E aí eu ia, voltava, almoçava em casa, tirava um cochilo, voltava a estudar. Agora a faculdade não, você tá ali no fundão de 8 da manhã e 5 da tarde, você tá, é surra de conteúdo, é matéria nova, porque no vestibular a gente tá vendo as mesmas coisas, querendo ou não, né? É lógico. E aí a gente aprende, não aprende, vai no processo. Agora, na faculdade é tudo muito novo, então é muita coisa. E é muita prova, e é muito conteúdo, e a gente se desespera. Mas a casca do cursinho me deu a resiliência de que eu sou capaz. Se eu tô aqui é porque eu consigo. Se já teve gente que passou e conseguiu, então eu também vou conseguir. E daqui a pouco a residência tá batendo a porta. E passa voando, que eu já tô no fim do primeiro período E vai ser esse resgate de tudo que você viveu nesses 4 anos que com certeza seguirão te moldando uma mulher forte, resiliente, corajosa, que será uma médica igualmente foda. Exatamente. E médica pela UFRJ. Garota! Toda vez que eu falo isso, eu ainda não acredito. Não, pra mim não é realidade ainda. Toda hora eu falo, boto meu jalequinho com a Minerva, com o meu nome. Gente, isso não é realidade pra mim. Ainda acho que vai cair nas fichas só ao pouquinho. Mas aproveita isso. Saboreie cada estação. Isso, saboreie o valor que a gente dá pra essa vitória. Até então parecia impossível. E agora é seu. Agora é meu, agora eu tô ali. Às vezes a rotina pesa, até tava conversando disso essa semana com os meus amigos lá, né? Porque às vezes a rotina pesa, mas a gente vê... Aí a gente quer reclamar, aí lembra. É o meu sonho tá aqui, às vezes é difícil, mas essa é a minha realidade, que eu tanto lutei por tanto tempo. E no final vale a pena. É a mesma coisa no vestibular, né? A gente reclama, ai caraca, mais um ano, mas no final sempre vale a pena. Você alcança lugares que você nunca nem imaginou, abre portas que você nunca nem imaginou, que seriam abertas pra você. Eu acho que abraçar a oportunidade que a vida te dá. Se você pode estudar, se você consegue estudar. Eu sei que depois do Enem é um tempo de muita ansiedade, mas tentar colocar a cabeça no lugar. Se der certo, ótimo, sua vida muda. Mas se não der, eu acho que é se organizar e botar a cabeça no lugar para conseguir fazer com que a sua jornada seja o mais proveitosa possível. Claro, não deixando de estudar nunca, porque no final sempre dá certo. Tem uma parte dessa história que é bem racional, né? Tipo, o Rodrigo é uma das pessoas mais frias e racionais que eu conheci na minha vida, analisando o processo do vestibular. Ele é bem pragmático, assim. Cara, vestibular é muito mais previsível do que você imagina. Tem todo ano, a pandemia já provou que nem ela foi capaz de suprimir o vestibular. Sim. Adiou, mas manteve. Então, é previsível, tem um conteúdo programático que também é previsível. Você já sabe as ferramentas, você conhece as bancas, você já sabe mais ou menos o que esperar. Você pode ter errado uma coisa por 5 anos. A hora que você falar, vou aprender, e aprender, você para de errar. Então, essa previsibilidade, ela preenche um quentinho naquele lugar do... E quando vai dar certo? Cara, o quando, exatamente o quando, eu não sei. Não dá pra saber. Mas vai dar certo. Se seguir, assim, fizer a sua parte, em algum momento vai dar certo. E acho que foi isso. Quando eu aceitei de que eu tava fazendo a minha parte e era só questão de tempo, foi quando tudo fluiu.
Cara, eu falaria para se entregar ao incerto, sabe? É isso que você falou, sabe? De tentar ressignificar isso, esse contexto ruim, péssimo, sabe? De você não ter essa garantia da aprovação no final do ano e você fazer o que te cabe, assim, sabe? Eu sempre buscava fazer o que me cabia, o que eu posso fazer, o que eu percebi que está errado. Isso me dava uma tranquilidade muito grande de perceber que eu estava mudando o caminho, sabe? Eu fiz esse caminho aqui e deu errado, então o que eu posso fazer de diferente, sabe? Isso me dava uma tranquilidade, assim, na hora da prova, sabe? Naquele momento pré-prova, que você fica sem celular, que você fica lá em silêncio com um monte de concorrentes na sala. Então eu pensava, cara, eu fiz tudo que eu podia fazer, sabe? Eu percebi que eu fui mal em tal área e eu busquei melhorar em tal área. Eu sabia que eu precisava estudar mais isso, que eu precisava equilibrar com a academia, com cuidar da minha cabeça, e eu fiz isso, sabe? E isso continuava me dando essa certeza, assim, de que... As pequenas vitórias. Isso, eu fiz o que eu podia fazer, sabe? Então, é isso, no meio desse incerto, no meio de coisas que você não sabe e se é para ser agora ou não, você buscar fazer o que te cabe, assim, o que você tem ao seu alcance para fazer, isso é a melhor coisa, assim, que alguém pode fazer. E uma coisa, assim, uma coisa que é bem difícil, sabe? É muito fácil falar, mas é mais difícil aplicar. E que eu acho que, além disso, de só continuar, né, de não desistir nesse meu último ano, foi uma coisa que aumentou, assim, já tinha, mas cresceu mais em mim, que foi essa parte, assim, da gratidão e da felicidade nesses momentos terríveis, sabe? Então eu tentava me encher, seja no recomeço do ano, deu tudo errado, vou ter que estudar de novo, seja nesse final de ano, antes de uma prova, antes da UERJ, antes do Enem, de você encher, assim, o seu corpo com o máximo de felicidade e gratidão que você tem, sabe? Isso é uma coisa até boba, né? Mas foi uma coisa que eu percebi vendo Divertidamente. É o meu filme favorito, assim, de animação. Esse filme é maravilhoso. É lindo. Aí eu fui ver Divertidamente ano passado, no meu aniversário com a minha família. E tem uma cena que a personagem ela vai jogar, assim, acho que é hóquei, e ela começa a ter uma crise de ansiedade, né? E aí a ansiedade fica girando na cabeça dela, ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar, ela só fica muito nervosa, chorando, se tremendo, assim. E aí, antes dela ir pro jogo, né, ela começa acho que a alegria consegue assumir o comando e começa a se lembrar de como ela é amada pela família, de como ela se divertiu ao longo desse processo para chegar até o jogo, sabe? E eu com meus 21 anos, olhando para aquele filme de classificação livre, eu falei, nossa, mudou minha vida. Eu falei, é isso, sabe? É isso que eu quero levar para mim, se eu puder aplicar alguma coisa diferente esse ano, é isso, sabe? De, nesses momentos desafiadores, de, cara, quanto amor me cerca, sabe? Esse cuidado da minha família, seja cuidado grande, assim, um cuidado financeiro, de, poxa, preciso de tal curso, eu sei que é difícil pagar, assim, eu não fiz foco. Eu gosto de falar isso sempre que eu venho aqui, eu não fiz foco completo, eu fiz reta final, porque era o que dava para fazer. E assim, eu sabia que não iria me faltar nada. Oportunidade com tudo, né, Total, Diogo? eu sabia que não ia me faltar nada, sabe? Era o que dava para pagar, conversei com os meus pais, vamos, sabe? E eu já tinha feito 2023 também, vamos de novo, que também é ter esse de novo, de pagar de novo, que dói muito. É um investimento mesmo, a família toda se envolve muito. Sim, dói pedir, dói ver eles tendo que pagar de novo isso. Sim. E assim, eu lembrava de tudo isso, assim, ao longo do meu ano estudando, nesse momento pré-prova, nessas semanas pré-prova. E eu tentava me encher daquilo, sabe? Tipo assim, cara, eu tenho tantos motivos para ir feliz, sabe? Eu tenho tantos motivos para ser grato pela minha família, pelos amigos que eu fiz ao longo desse processo. Sim. É muito bom você vencer, mas assim, quando você vence com um monte de gente que também era maluco, que nem você, que eu não fazia qualquer amizade no vestibular, sabe? Tem que ser maluco para andar comigo, sabe? Tem que ser obcecado. Não à toa ele virou Fokker, entendeu? Sim. Porque tem esse a mais aí. Tem um monte de amigo amigo Tem esse plus Fokker, a mais, entendeu? Tem um monte, naturalmente... O hospício natural da gente. Total, e naturalmente na UERJ... Um imã de maluco. Isso, eu fui me juntando com Fokkers, que eu nem sabia que eram Fokkers, sabe? E fui vendo que era maluco igual e foi combinando. E eu tentava me encher, sabe, dessa gratidão, em tornar um dia feliz, sabe? Fazer a prova feliz é muito desafiador, sabe? Mas você tem muito motivo. E lutar por um sonho eu acho muito bonito, sabe?
Eu acho que é uma coisa que não é todo mundo que faz, não é todo mundo que tem coragem de fazer. Existe muita gente frustrada no mundo, sabe? E você, no meio dessa incerteza, no meio do não, e do vou tentar de novo, você continua buscando um sonho, cara, eu acho que isso te molda, assim, como pessoa, sabe? Com certeza. É ótimo você ter... No meio dessa incerteza, você sabe que um dia vai dar certo, se você não desistir. Só não passa quem desiste, eu acredito muito nisso. E também que, cara, eu tenho, assim, um objetivo, sabe? Eu vou alcançar ele. E quando dá certo, você se sente, além de aliviado, você se sente muito incrível, sabe? Às vezes eu fico, então, tipo, eu consigo superar tal coisa, sabe? Eu consegui passar pra medicina, então eu vou conseguir fazer tal coisa, sabe? E isso é muito bom, sabe? Isso também é uma virada de chave. Total. Isso também é.